Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 24 e versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eu quero trazer uma palavra para você aqui essa noite. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus vem. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus vem. Aí um irmão diz assim: mas pastor, o senhor está fazendo uma declaração teológica. O senhor está dizendo que nós estamos vivendo os últimos dias? Me prova, como é que é isso? Então aqui na introdução para você entender. Tá certo? Aqui na introdução. Últimos dias não tem a ver com tempo, tem a ver com fatos que estão acontecendo. Últimos dias, você tem que analisar na dimensão do tempo de Deus e não do homem. Para você entender o que são últimos dias segundo a Bíblia. Então a própria palavra de Deus vai definir quais são os últimos dias. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, para Deus, para a palavra de Deus, últimos dias começaram com o aparecimento de Jesus Cristo aqui na terra. Então, últimos dias, desde que Jesus apareceu aqui na terra, para Deus, começou a contagem de últimos dias. Eu estou te dando aqui definições teológicas bíblicas. Outra, existe algum jargão no mundo evangélico que a gente tem que corrigir. Jesus está voltando. Jesus não está voltando, ele vai voltar. Não, pastor, Jesus está arrumando o trono, já se levantou. Está pegando alguma carruagem para começar a andar. Não, ele não está voltando, ele vai voltar. É um fato, é um ato. Então, a minha declaração, não é? Estamos vivendo últimos dias. Nós podemos ver que estamos vivendo últimos dias pelos fatos. Então, vamos aos fatos. Fique com a sua Bíblia aberta que eu vou te mostrar aqui 3 passagens bíblicas. 2 delas eu quero que você leia comigo. Então, capítulo 24 ainda de Mateus, tá certo? Eu vou ler do versículo 4 até o versículo 12. E vou tirar algumas coisas, não vou falar de tudo, só para te mostrar fatos dos últimos dias, para você ter certeza que estamos vivendo os últimos dias. Diz o texto, tá? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu vou pincelar algumas coisas aqui. Olha a coisa importante desse conjunto de versículos. 3 vezes, por 3 vezes, versículo 4, 5 e 11, está falando de engano. 3 vezes. Meu filho, Jesus fala 3 vezes uma mesma coisa, porque isso aqui é muito sério. Está falando que nos últimos dias vamos ter um espírito de engano. E para enganar o povo de Deus, ainda tem essa. Não é só para enganar ímpio, não. Aí eu vou associar um outro texto a isso, que é de 1 Timóteo 4:1. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, o engano vai ser baseado em 2 coisas.
similitudes com a igreja e com as coisas de Deus, mas não é Deus, é diabo. E doutrinas de demônio, teologia deturpada. Então essas duas coisas vão enganar muita gente nos últimos dias. O que é que a gente está vendo, gente? Eu estava fazendo uma análise. Olha o espírito de engano. Tem igreja de gay, igreja evangélica, tem culto, tem Bíblia, tem louvor, coisa linda. Daqui a pouco vão fazer uma igreja de prostitutas. Ou daqui a pouco vão fazer uma igreja do pessoal que vive mamado. A paz do Senhor, irmão. Vai ter uma igreja. Vamos ter uma igreja do pessoal que usa drogas. Então é o seguinte, é a adaptação do evangelho e da palavra para o estilo pecaminoso das pessoas. Ao invés das pessoas se adaptarem à palavra. Então parece que é a igreja evangélica, parece que é de Jesus, não tem nada de Jesus. Gente operando sinais, opera cura, tem revelação, mas é bandido. Eu já denunciei alguns aqui. Parece. Fala língua estranha. Parece. Espírito de engano. Aí, ó. Quantos milhões seguem Reverendo Moon? É o Cristo. Há uma igreja bonita que está espalhada no Brasil. Só fazem coisa top. O nome é até bonito. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas o que eles apresentam? Joseph Smith. O polígamo. O cara que teve 27 mulheres e 44 filhos. E foi assassinado na cadeia. Ele é o profeta. Aqui, ó. É o espírito de engano. Parece. Mas não é. Espírito de engano. Fique esperto, meu irmão. Porque vai parecer que é Deus, vai parecer que é poder de Deus, como Paulo diz em 2 Coríntios 11:14. Não é maravilha que até Satanás se transfigura em anjo de luz. São sinais dos últimos tempos. Agora, olha aqui, ó. Olha que coisa nós estamos encontrando nesse tempo. Eu vou destacar só alguma coisa aqui. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Meu irmão, olha quanto ódio se tem contra a igreja evangélica, contra pastores, contra o povo de Deus. Eu posso falar algumas coisinhas para você. A minha esposa, que gosta de comprar livros para pesquisar, eu estava viajando nesses dias, inaugurando essas igrejas, ela foi numa livraria e comprou o livro de um gay famoso. Um livro, ela falou, deixa eu ver o que esse cara está falando. Lá tem um capítulo só sobre o seu pastor. Um capítulo só sobre as minhas posições. E você vê o ódio, a mentira, a deturpação que o cara se utiliza. O movimento gay tentou caçar minha credencial de psicólogo por 5 vezes. Eu ainda respondo a 4 processos. E um deles é bizarro. Eu fui defender a Igreja Católica em 2011, na parada gay, onde eles cometeram o vilipêndio, artigo 208 do Código Penal. Debochar de imagens religiosas. Adivinha quem é o processado? Você sabe o que o procurador federal fez? O absurdo da história, esse processo ainda não terminou. Olha o que o cara fez. Eu digo lá, na televisão, eu digo assim, a Igreja Católica tinha que assentar o pau nesses caras. Figura de linguagem. Sabe o que o procurador disse? Pastor incentiva a igreja a bater em homossexuais. O juiz da primeira instância debochou da cara do procurador, dizendo, vem cá, você fugiu da escola? Você não conhece que é figura de linguagem? Ele perdeu na primeira instância e recorreu na segunda. E na segunda, que ele tem acesso a desembargadores, eu perdi. Aí vai para a terceira. Vocês viram, coisa assim louca. Vocês estão vendo aí o pastor Jorge Linhares, batista de Getsemane. Ele faz um vídeo naquela brincadeira de Burger King. Menina é menino, menina é menina. Homem é homem, mulher é mulher. O procurador de Minas Gerais, que não tem nada que fazer na vida, fez uma intimação a ele. Tem um vídeo meu esculhambando, que eu não tenho medo deles. Quem tem Deus tem maioria. O ódio. Vocês querem ver? Um vídeo meu que eu coloquei. A ciência, né? A ciência detonando sobre sexualidade. Uma pediatra que ela rói na ciência. Você sabe o que o YouTube fez? Me suspendeu por 1 semana dizendo que o meu vídeo fere a política deles. É um vídeo de ódio.
ciência. Não tem religião, não tem ideologia. Um vídeo de ciência. A mulher mostrando cientificamente a diferença de homem e mulher. E arrancaram o vídeo e me suspenderam 1 semana no canal do YouTube. Eu vou entrar com um processo contra eles. E peço a você para não saber por quê. Escute isso, irmão. Ah, é assim mesmo, pastor, não vou fazer nada não. Bem, eu vou fazer a minha parte. Qual é a parte que Deus pode fazer? É fazer isso cair na mão de um juiz. Sabe? Que está percebendo toda essa bandidagem e deu uma lambada neles. Eu vou entrar com uma ação na justiça para pedir a reintegração do meu vídeo. Sabe? Não, vamos deixar para lá. Eu vou fazer a minha parte. Eu estou pedindo a Deus, Deus, faça, porque isso é sorteado, cai na mão de um juiz assim. Não, isso aqui não, isso é um absurdo. Um juiz e um promotor para arregaçar esses caras. É a nossa parte. Nós somos odiados, irmãos. Ô, irmão, você acha que eu ando com seguranças por quê? Porque segurança vai me proteger de alguém que quer me dar um tiro. Não, não é isso não. É um preventivo, sabe por quê? Porque algumas vezes eu não apanhei, eu não tomei tapa em aeroporto, em algum lugar, porque eu estava com os caras. Um deles, o Odilto, estava comigo. Eu cheguei de madrugada num voo. Quando eu saí, eu não gosto de não ficar muito perto de mim. Tá? Aí, a porta do aeroporto, 1h30 da manhã, eu com ele. Quando eu botei o pé para fora, com o pastor Odilto junto, aí vem um cara de 1,90 m. Não precisa nem ter demônio. Não precisa nem de demônio. Só o tamanho do cara, o braço. O cara veio uma fera me xingando, me esculhambando, tá? Um gay de 1,90 m. Aí, aquilo em frações, ele veio e partiu. Aí os 4 seguranças saíram. Quando os 4 saíram, que ele viu que eu estava acompanhando, ele parou. Aí ele parou. Eu já estava estressado de um dia. O velho homem querendo voltar. Eu sou ser humano, meu irmão. Aí, meu irmão, eu falei, vai continuar? Tá vendo como é que está um otário? Você tá vendo? Vai continuar, tá xingando aí? Aí, vai bater? Vai dar tapa? Aí os táxis estavam parados, tem sempre crente. É isso aí, pastor, não dá mole não! Gritou um taxista lá. Aí o cara saiu de fininho. É por isso, irmão. Quem guarda a minha vida é Deus. É preventivo, é para isso que eu tenho, porque eu sei, a gente é odiado. Nós somos odiados, irmãos. Isso é sinal, fato, de que nós estamos nos últimos dias. Olha o que diz o versículo 10, isso aqui é muito interessante. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Escândalos, traições, aborrecimento entre nós. Não tem nada a ver com ímpio. Eu fico vendo aí. Tem uns 2 pastores aí, nas redes sociais. O que eles só fazem é falar mal de pastor e de igreja. O tempo inteiro. E um deles tem até alguns milhões no canal do YouTube. É considerado, olha, esse é o cara, até por assembleanos. Esse mete o pau em tudo, arrebenta com tudo. Quem é esse cara? Quando era jovem, deu um golpe no pastor, não era nem pastor. O pastor dele ficou doente, ele deu um golpe e arrancou o pastor e tomou a igreja. É o moralista da igreja evangélica. Um vagabundo, pilantra, bandido desse. Que o povo dá... Ele não está em Instagram, ele não está em Twitter, ele só usa canal do YouTube. Olha, é impressionante. Fala bem. E fala nome, diz pastores de bodes, igrejas de bodes. Vai ver os vídeos do cara. Sinal dos tempos, é só entre nós. É só contra nós. Dentro do reino. Traição? Irmão, você entrega uma igreja para um camarada que não era nada. Eu estou falando para você entender. Aqui, um pastor, entrega a igreja, colégio de filhos, salário, casa, e aí o plano de saúde tem carência, ele com um problema grave. O médico, me falaram, se ele não operar em 30 dias, vai morrer. Eu falei, manda ele no doutor falando de tal, um especialista da área, top, aqui no Rio de Janeiro, que eu conheço. Eu falei, manda ele lá, eu pago a consulta e mando ele lá para o cara me dar um veredito. Esse cara tem que operar em 30 dias. Então vamos operar. 52 mil reais. Paga a operação, faz. Depois sabe o que esse cara faz? Trai.
abre uma igreja e vem falar comigo aqui. O pessoal disse, ó, ele está abrindo uma igreja, dentro da área que nós estamos igreja. Eu já sabia, ele vem aqui falar comigo. Pastor, é porque Deus tem me dado uma visão, eu tenho que seguir a visão, Deus já tem falado comigo. Eu falei, Aí eu comecei a citar lugares onde não tem a ADVEC. Você vai abrir igreja em Campos, Friburgo, Petrópolis, Volta Redonda. Fui citando lugares que nós não estamos igreja. Eu sabia que ele ia abrir lá onde ele era pastor. Vai? Não? Então, onde é que você vai abrir? Vai abrir na área que você é pastor? Para perturbar as nossas ovelhas? Eu fui fiel ao senhor aqui, eu sou fiel à ADVEC há 20 anos. Eu falei, olha aqui, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Lúcifer foi fiel por eternidades. E na hora que ele sublevou, acabou para ele. Sai da minha frente que eu não quero conversa com você. Você é rebelde, sai da minha frente, não quero papo com você. Está encerrada aqui a conversa. E aparo com coisa que com rebelde eu não negocio. Trair-se-ão. Irmãos, eu estou falando de pastor, irmãos, que você confiou, que você abençoou, te dá uma rasteira. Isso é fim dos tempos. E voltando ao item de espírito de engano, de teologia deturpada, tem aí, o cara é um teólogo inteligentíssimo. A última dele no canal do YouTube e nas redes sociais. Um pastor, cara que conhece grego, conhece hebraico, profundo nas escrituras. Olha, minha gente, não importa com quem você deitou na cama. Não importa se você cheira cocaína ou fuma maconha. Não importa o que você bebeu. Não importa se você é homossexual ou não. O que importa é que você tem Jesus. Olha lá o cara, e um monte de gente dentro da igreja de um cara desse. Espírito de engano. Fatos dos últimos tempos. Multiplicação da iniquidade. No versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade. Multiplicação da iniquidade. Precisa falar? O que está acontecendo? Até criança, meu irmão. Eu falei isso em 2006. Daqui uns dias eles vão querer aprovar a pedofilia. E hoje já falam abertamente. Está aí a multiplicação da iniquidade. O amor de muitos esfriará. Gente que não quer mais orar, gente que não quer ter mais vida santa, gente que não quer vir à igreja, gente que só vem... Agora nós estamos pegando a mania da igreja americana. Só vem à igreja domingo de manhã. Não aparece mais. Tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver. Não prega o evangelho, não prega para ninguém, não está nem aí. Religiosos dentro da igreja. Gente que não tem mais o fogo do amor, da paixão, pelo evangelho, pelo reino. Então dentro da igreja, fatos dos últimos dias. Vamos ler um texto aqui. Eu vou mostrar duas coisas para você, de 2 Timóteo capítulo 3. Aí, abre a Bíblia aí. Vamos lá. Segunda Timóteo capítulo 3. Aqui, ó. Saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor por parte dos bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos eleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-se. Duas coisas que eu destaco. Ficou ruim de acompanhar, né, irmão? Eu faço leitura em alta velocidade. Duas coisas que estão aqui nesse texto. Primeiro, últimos dias, quais são os fatos? Tempos difíceis. É difícil criar filho, é difícil manter casamento, é difícil ser fiel a Deus. Últimos dias. Agora tem uma outra coisa aqui. Quando o amor de Deus é substituído pelo amor próprio, veja que é a segunda coisa que está falando. Haverão homens amantes de si mesmo. E a partir daí começa uma lenha, que eu fui citando em alta velocidade para vocês. Então, substitui o amor de Deus pelo amor próprio, os homens ficam sem afeto. O
que é afeto natural? É você reconhecer que o outro é teu semelhante, que tem necessidades e que carece de coisas como você, sem afeto natural. Trata ser humano como se fosse coisa, é a coisificação do ser. Isso é sinais dos últimos dias. Agora vou para o terceiro texto. Esse eu cito e mostro para você. Esse eu vou citar, Atos capítulo 2, versículo 17. E acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Tem coisa boa também nesses últimos dias. As 4 áreas de maior ação do Espírito Santo estão nesse texto. Derramarei do meu espírito. Primeiro, salvação em grande escala como nunca houve na história. Lembre-se que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. João 16:8. Segundo, derramarei do meu espírito. Dotação de poder. Batismo com o Espírito Santo. Gente com vida poderosa na presença de Deus como nunca houve. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Dons espirituais. Terceira área de maior ação sobrenatural de Deus através da vida das pessoas. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. E quarto lugar, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos, revelações do mundo de Deus. Aquilo que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, né? Como está escrito, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, as profundezas de Deus. Então, as 4 áreas onde há uma maior ação do Espírito Santo são fatos dos últimos dias. Salvação em grande escala, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e revelações de Deus. Pode te preparar, que também tem coisa boa para os últimos dias. Agora eu vou para as considerações importantes para terminar essa mensagem. Em primeiro lugar, preste atenção a essas considerações que são muito importantes. Observem os sinais. Primeiro, observem os sinais. Em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36, o Senhor Jesus diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho nem os anjos, mas unicamente meu Pai que está nos céus. Assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como nos dias que antecederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, e não percebendo, está lá escrito, Noé entrou na arca, e a destruição alcançou a todos eles. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O mundo não percebe os sinais. O mundo não percebe os fatos. Vão ser surpreendidos quando a trombeta soar e a igreja for arrancada aqui dessa terra. Então, observem os sinais que estão acontecendo. Depravação moral em alta escala, esfriamento de amor, traição no meio do povo de Deus, falsos profetas, homens amantes de si mesmo, tratando o ser humano como coisa. Observem os sinais. Lucas 21, 28 diz: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está mais próxima de vocês. Número 2, desperte. 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 O apóstolo Paulo diz em Romanos 11, 3: e isto digo conhecendo o tempo,
que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando abraçamos a fé. Você está dormindo? Você não está nem aí para a vida espiritual? Você está achando que você vai viver a vida toda aqui na terra e que Jesus nunca vai voltar? É isso que você acha? Desperte. Desperte. Ele vem. Mas pastor, quando ele vem? Não sei, mas ele vem. Quando é que vai terminar os fins dos tempos? Não sei. Daqui a um ano? Daqui a um mês? Daqui a 10 anos? 20? Isso não é da minha conta. A minha conta é estar preparado. A minha conta é observar os sinais. Terceiro, vigilância. Vigilância é estado de alerta total. Mateus 24, 42 diz: vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E Lucas 21, 34 diz: olhai por vós, isso é, olhe para a sua vida, para que não sobrecarreguem os vossos corações de glutonarias, de bebedices e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Fique vigilante. Vigilância. Quarto, de que lado você está? Eu vou citar aqui um conjunto de versículos e veja de que lado você está. Apocalipse 22, a partir do versículo 10. Não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E quem faça a justiça, que faça a justiça ainda. Eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar pela cidade, pelas portas, e comer da árvore da vida. Ei, de que lado você está? De quem se santifica ou de quem está se sujando? De quem está na justiça de Deus ou quem está na injustiça? Tem que escolher um lado. E a gente escolhe com a nossa prática de vida. Agora escute isso que eu vou te falar em quinto lugar. Esse tem que ser o nosso estilo de vida. Não é o que pode ser, é o que tem que ser. É afirmativo. O que eu falei aqui numa Santa Ceia, a última que eu preguei, de terceira a terça-feira. 1 Pedro 2,11. Falo a peregrinos e forasteiros. 1 Pedro 2,11. O que Pedro está falando? Peregrino e forasteiro é aquele que está de passagem, é aquele que não tem lugar certo, que não tem morada certa. Escute, meu irmão, o que eu vou dizer para você. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós estamos de passagem, então aprenda. Você precisa aprender a lei do desapego. O que é isso, pastor? É tendo como se não tivesse. É tendo e não amando o que tem. É tendo, usando, compartilhando e investindo no reino. Se você não tiver essa noção, você pode ser tudo, menos pertencente ao reino. Porque lamento dizer que tem crente que está vendo aqui nessa terra, como se Cristo nunca mais fosse voltar. Está apegado a tudo aqui dessa terra. Coração está em tudo. Ama coisas, ama dinheiro, ama, sabe, as coisas que faz. Ama. Não é capaz de doar nada. Não é capaz de investir nada. Tem o coração. Você está enganado. Você é peregrino e forasteiro. Tenha como se não tivesse. Tenha e não ama o que tem. Tenha, use, abençoe outros e invista no reino. Se você não tiver esse entendimento, eu não estou dizendo, tenha e dê tudo para a igreja. Eu não estou falando isso aqui. Tenha e não use nada. Não estou falando isso aqui. Não estou dizendo isso aqui. Mas você tem que ter a noção que você tem que ter disponibilidade. E aqui não está falando um hipócrita teórico. Deixa eu dizer alguma coisa, eu estou falando disso porque eu sou pastor, eu tenho que ensinar a você. A Bíblia diz que você tem que imitar a fé dos pastores, atentando para toda a sua maneira de viver. Deus sabe. Eu estava falando aqui, minha esposa estava sentada, ela foi pregar hoje em outra igreja, agora à noite, outra DEVEC.
Ela sabe. Eu entro numa loja para comprar uma camisa e de vez em quando eu compro uma camisa nova, como eu compro para mim, para doar para alguém. Eu entro numa loja para comprar um terno e de vez em quando eu entro na loja e compro um terno para mim, eu compro um terno novo para dar para alguém. Eu tenho isso como prática de vida. Sabe por quê? Porque eu não quero estar com o meu coração em roupa, em coisas. Não, eu uso sim. Se eu tiver que andar num carro bacana, pode ter certeza que eu vou andar. Mas se eu tiver que doar para a igreja, eu já doei alguns. Eu não tenho problema. Não tem problema para mim, porque meu coração não está nesse negócio. Se você não entender isso, meu irmão, tem crente que não é capaz de dar nenhuma roupa semi-usada, só se for caco. Ventilador sem hélice. Geladeira sem motor. Sapato com ar-condicionado, buraco embaixo. Roupa com ventilação, ruída. Joga fora, faz pano de chão, isso não é para dar para ninguém, não. Eu só dou alguma coisa para alguém daquilo que me é útil. Eu não dou nada para ninguém que esteja ruído, comido, destruído. Só coisa útil, só coisa boa, que eu ainda seria capaz de usar. Como é que é isso, gente? Esse tem que ser nosso estilo de vida. Irmão, põe na tua mente, no teu coração. Você aceitou Jesus? Você crê na verdade da Bíblia? Quem é que crê? Quem é que crê? Então, irmão, creia que você aqui vai viver 60, 70, 80, 90, se for muito forte, 95. E acabou! Mas você tem uma vida eterna com Jesus. Que não vão ser 100 anos, nem 200, nem 1000. É de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Você não vai ter doença, você não vai ter cansaço, você não vai morrer, você vai estar num corpo glorificado para sempre, 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 de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Então, por que o teu coração? O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, diz assim: nada trouxemos para esse mundo, e em verdade é que nada levaremos dele. Se você for sepultado com dente de ouro, vão abrir a cova para arrancar. Você está rindo? Olha, que dentaço. O coveiro só está de olho. Presunto é bom. Não dá para levar tuas joias. Não tem espaço. O negócio está tão sério hoje que tem que cremar. Você fica numa caixinha. Todo você numa caixinha. Aí diz o meu amigo, o senador Magno Malta, dizendo para a família dele: quando eu morrer, pode me cremar e eu quero que espalhe as minhas cinzas no shopping. Aí a família perguntou à mulher: mas por quê? Porque vocês vão sempre lembrar de mim, que vocês estão sempre lá. Nada de jogar no mar, nada, me espalhem as cinzas no shopping. Então, não te deboche. Então, meu irmão, é o que você é o que eu sou. Teu coração está em quê, irmão? Lei do desapego, querido. Ama sapato, ama roupa, ama joia. Ama gravata, ama terno, ama relógio, ama carro. Eu não sei qual é o céu que você vai. A coisa é séria. 6º lugar, eu já estou terminando. Tenha certeza do que eu vou te falar. Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Com toda a depravação, com toda a desgraça, com todo o pecado, Jesus está salvando, Jesus está libertando, Jesus está transformando, Jesus está te dando vida abundante, Jesus está te dando vida de paz, de alegria, no meio do caos, no meio da pandemia, no meio da dificuldade. Você diz: eu sei em quem eu tenho crido, eu tenho paz, eu tenho alegria de viver, eu tenho uma viva esperança. E o versículo 14 de Mateus 24, que eu não quis citar. O que diz lá? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 13. Tenha certeza, irmão. Olha esse texto, tenha certeza. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados juntamente com eles. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tenha certeza que a trombeta vai soar e que você vai ser transformado em um corpo glorificado. Faça, trabalhe, realize aqui na terra, porque você será recompensado. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus vem. Penúltimo lugar. Olha o alerta que é dado à igreja. Você acha que por que o alerta está em Apocalipse? No capítulo 2 e 3, as cartas enviadas às 7 igrejas. O livro que mostra a revelação total de Cristo e os fins dos tempos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, que está aqui nesse templo, que está me assistindo por qualquer vídeo, que está vendo agora a transmissão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando aqui à igreja. Estamos vivendo últimos dias. Jesus vem. A qualquer hora a trombeta vai soar, minha gente. Nós não estamos de brincadeira de religião. Nós estamos no reino que nunca terá fim. Então, meu querido, declare aquilo que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente, cedo venha. Ora vem, Senhor Jesus. Então a declaração é essa: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Você pode repetir? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Comigo. Maranata. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, eu quero que você diga, eu vou dar o sinal e você vai dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o significado de Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vou contar 1, 2, 3. 1, 2, 3, já! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele vai voltar. Os sinais estão aí, minha gente. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para junto de mim, para onde eu estiver, estejais vós também. Ele vem, ele vem, ele vem. Ei, adore ao Senhor. Maranata, ele vem, a igreja de pé.